Eu lembro desse dia como se tivesse acompanhado cada passo de perto, como alguém que ficou observando de um canto invisível e depois veio aqui contar porque não conseguiu guardar só para si. O menino tinha 14 anos. Era início de uma manhã abafada de terça-feira, dessas em que a cidade parece mais dura com quem já vive no limite. Ele se chamava Daniel, mas naquela época quase ninguém perguntava nome nenhum. Usava um moletom grande demais, manchado de graxa antiga, um tênis com a sola descolando na ponta e o cabelo sempre meio úmido, não de banho recente, mas de quem dormiu mal e acordou cedo demais. A vida dele era simples num nível quase cruel. Dormia em abrigos improvisados, fazia bicos descarregando caixas em feiras e passava boa parte do dia tentando parecer invisível. Enquanto isso, o mundo que ele atravessou naquela manhã era o oposto absoluto do que conhecia. Um prédio espelhado, ar-condicionado gelado, chão que refletia o teto e pessoas que pareciam nunca ter repetido uma roupa. Quando Daniel empurrou a porta giratória da sede daquela corporação bilionária, carregava no corpo o contraste inteiro entre quem sobrevive contando moedas e quem nunca precisou olhar o preço de nada. E mesmo assim, havia algo nele, um jeito de andar calmo, um olhar firme demais para a idade, como se ele soubesse exatamente onde estava pisando, mesmo num chão que nunca foi feito para pés como os dele. O que mais chamou a atenção não foi a roupa, embora isso tenha sido o motivo inicial dos olhares atravessados, mas a maneira como ele falou com a recepcionista. Daniel não pediu ajuda nem implorou atenção. Disse, com uma voz baixa e estranhamente segura, que precisava falar com a diretoria porque conhecia aquela empresa melhor do que qualquer pessoa ali dentro. Eu vi os segundos se esticarem como elástico estourando, o sorriso torto surgindo nos cantos das bocas, os cochichos carregados de ironia. Executivos de terno sob medida começaram a rir sem disfarçar, alguns com aquele riso curto e seco de quem se sente intocável, outros gargalhando como se aquilo fosse entretenimento gratuito antes da primeira reunião do dia. Um deles, relógio dourado apertando o pulso, chegou a dizer que aquilo era piada de mau gosto e que alguém deveria dar um jeito no garoto. Daniel não reagiu. Não abaixou a cabeça, não levantou a voz. Apenas ficou ali, absorvendo cada humilhação em silêncio, como quem já se acostumou a ser descartado sem explicação. Mas o detalhe que quase ninguém percebeu, e que eu percebi, foi o jeito como ele observava o ambiente. Os quadros na parede, os nomes nas portas, o nervosismo mal disfarçado de alguns funcionários mais simples. Não era o olhar de quem estava perdido. Era o olhar de quem estava medindo pessoas, entendendo dinâmicas, testando limites. Ali, naquele instante, começava um dia que ninguém naquela empresa esqueceria, mesmo que muitos quisessem fingir depois que nunca aconteceu. Ainda era o mesmo dia, mal tinha passado das 10 da manhã e o prédio já parecia respirar mais pesado com a presença daquele menino, que não se encaixava em nada ali dentro. Depois de muita resistência, alguém decidiu que expulsá-lo daria mais trabalho do que deixá-lo parado num canto. Então, Daniel foi conduzido até uma antessala envidraçada, dessas que existem só para lembrar quem manda e quem espera. Lá dentro, executivos passavam como se ele fosse um objeto esquecido, alguns diminuindo o passo só para observar melhor, outros fazendo questão de rir alto, como se a humilhação precisasse ser pública para ter graça. Um deles tinha uma risada metálica, quase ensaiada, dessas que não vêm do peito, vêm do ego. Outro ajeitava a gravata a cada 2 minutos, como se a simples presença do garoto ameaçasse a fantasia de controle que vestia todos os dias. Daniel sentou numa cadeira dura demais, com o encosto trincado, e ficou ali quieto, mas não desligado. Ele reparava em tudo. Quem evitava contato visual, quem parecia desconfortável demais para alguém tão poderoso,
Quem tratava os funcionários da limpeza como se fossem parte da mobília. Cada detalhe era absorvido com uma calma que não combinava com a idade. Por dentro, ele sentia aquele misto conhecido de nó no estômago e alerta total, como quem sabe que está prestes a atravessar algo importante, mas ainda não sabe o tamanho da queda ou do salto. A tensão não explodiu ali. Ela foi se acumulando devagar, como pressão em panela fechada, silenciosa, invisível para quem só sabia mandar. Foi nesse intervalo, estranho, entre a zombaria aberta e o incômodo contido, que apareceu Clara, uma funcionária que quase ninguém ali notava. Ela não usava salto caro nem blazer alinhado. Vestia uma camisa simples azul clara, levemente desbotada nas mangas, e carregava uma pilha de documentos apertada contra o peito como se fosse um escudo. Clara trabalhava no administrativo havia anos, ganhava pouco, sustentava a mãe doente e tinha aprendido cedo que naquele lugar falar demais custava caro. Quando passou por Daniel, percebeu algo diferente. Talvez tenha sido o jeito como ele segurava a mochila gasta no colo, como quem protege a única coisa que tem, ou o olhar atento demais para alguém supostamente perdido. Ela parou, contrariando o próprio medo, e perguntou se ele precisava de água. Foi uma pergunta simples, quase banal, mas naquele ambiente carregado de desprezo, soou como um gesto revolucionário. Daniel agradeceu com um sorriso curto, sincero, desses que não pedem nada em troca, e aceitou o copo com as duas mãos, como quem reconhece valor num detalhe pequeno. Os dois trocaram poucas palavras, mas ali se criou algo raro naquele prédio: respeito sem interesse. Clara não sabia quem ele era, e Daniel percebeu isso imediatamente. Mesmo assim, foi com ela que ele se sentiu menos invisível naquele dia. Enquanto se afastava apressada, com medo de ser vista, Clara não imaginava que tinha acabado de ser observada com o mesmo cuidado com que os outros estavam sendo avaliados. Só que, ao contrário deles, ela tinha passado no teste sem nem saber que estava sendo testada. Enquanto o relógio digital na parede avançava lentamente, Daniel mergulhava em lembranças que ninguém ali poderia imaginar. Ainda era aquele mesmo dia, mas dentro dele o tempo se dobrava, trazendo de volta a manhã em que tudo começou de verdade, meses antes, numa rua esquecida perto da rodoviária. Ele lembrava do cheiro de óleo queimado, da chuva fina grudando na pele e do homem caído no chão, elegante demais para aquele cenário, respirando com dificuldade enquanto pessoas bem vestidas desviavam o olhar. Aquele homem era o bilionário dono da corporação, embora, naquele momento, fosse só alguém frágil, com os olhos perdidos e a mão tremendo ao tentar pedir ajuda. Daniel foi o único que parou. Usou a manga do moletom sujo para estancar o sangue, chamou socorro, ficou ali até a ambulância chegar, mesmo com medo de ser acusado de algo. O que ninguém soube é que durante aquele resgate improvisado, os dois conversaram. Pouco, mas o suficiente. O homem percebeu que o garoto tinha uma inteligência afiada, um jeito raro de observar o mundo, e uma maturidade moldada pela necessidade. Dias depois, já no hospital, aquele encontro simples virou conversa longa, e conversa virou decisão. O bilionário, doente demais para esperar a vida ensinar algo aos herdeiros tradicionais, enxergou em Daniel algo que nunca viu nos próprios executivos: humanidade sem cálculo. Tudo o que acontecia agora, naquela sede luxuosa, tinha começado ali, num chão molhado que ninguém quis pisar. De volta à antessala, Daniel respirou fundo e decidiu que era hora de avançar um pouco mais no teste. Quando finalmente foi chamado para uma sala de reunião menor, cercada por vidro fosco e cadeiras caras demais, os executivos entraram já armados de desprezo. Ele não se apresentou como dono, não levantou a voz, não exigiu respeito. Apenas começou a falar da empresa. Citou números que não estavam nos relatórios públicos.
Mencionou decisões estratégicas erradas tomadas nos últimos 2 anos, apontou contratos que sangravam dinheiro enquanto beneficiavam sempre os mesmos nomes. O riso cessou aos poucos, substituído por silêncios duros e respirações contidas. Um dos diretores tentou interrompê-lo, mas Daniel seguiu, calmo, como quem narra algo óbvio demais para ser discutido. Ele falava sem raiva, sem prazer, apenas com clareza. A cada frase, o desconforto crescia, porque já não era possível fingir que aquilo era brincadeira. O garoto mal vestido conhecia aquela empresa por dentro, como se tivesse vivido ali por anos, e isso quebrava toda a lógica que sustentava o poder daqueles homens. Daniel observava cada reação com atenção. Quem suava, quem desviava o olhar, quem tentava se impor pelo tom de voz. Ele não buscava aplauso, buscava verdade. E naquele momento, a verdade começava a se infiltrar na sala como um frio incômodo, avisando que algo irreversível estava prestes a acontecer. O clima naquela sala mudou de um jeito quase físico, como se alguém tivesse desligado o ar-condicionado e ligado um peso invisível sobre os ombros de todo mundo. Já passava do meio-dia e ninguém ali parecia lembrar de almoço. Um dos executivos, rosto vermelho e maxilar travado, tentou retomar o controle, batendo a caneta na mesa, dizendo que aquilo era informação confidencial demais para um garoto qualquer. Daniel ergueu os olhos devagar, sem desafio, sem medo, e respondeu com algo ainda mais perturbador. Explicou exatamente como aquela informação vazava internamente, quem autorizava, quem se beneficiava e quem pagava o preço em silêncio. Nesse momento, alguns perceberam que não estavam diante de um delírio, mas de um espelho. E espelho assusta quem construiu a própria imagem em cima de mentira. Do lado de fora da sala, funcionários simples se aglomeravam fingindo passar, sentindo que algo grande estava acontecendo, embora não soubessem o quê. Daniel sentia o coração bater forte, não por insegurança, mas pelo peso da responsabilidade. Ele sabia que aquele era o dia decisivo, que tudo precisava acontecer ali, sem adiamento. Cada palavra que dizia era uma escolha consciente entre vingança e justiça. E mesmo tendo sido humilhado horas antes, ele não devolvia com ódio. Devolvia com lucidez. Aquilo desarmava mais do que gritos jamais fariam. Foi quando alguém tentou silenciá-lo de vez. Um diretor mais velho, voz mansa demais para ser sincera, sugeriu chamar a segurança e encerrar aquela encenação constrangedora. Nesse instante, Daniel parou de falar. O silêncio que se formou foi tão denso que parecia possível ouvir o zumbido das lâmpadas no teto. Ele olhou em volta uma última vez, não para os executivos, mas através deles, como se enxergasse a empresa inteira condensada ali. Então pediu que chamassem Clara. O pedido soou estranho, quase irrelevante, mas foi atendido por curiosidade. Quando ela entrou, visivelmente nervosa, mãos trêmulas segurando a barra da camisa, Daniel pediu que ela confirmasse algo simples, como era tratada ali dentro, o que via todos os dias, quem era recompensado e quem era descartado. Clara hesitou, com medo real de perder tudo. Mas algo naquele olhar do garoto, firme, humano, respeitoso, deu a ela uma coragem que nunca tinha usado. Ela falou, e quando falou, a máscara caiu de vez. Ali não era mais sobre números ou cargos, era sobre caráter. Daniel sabia que a empresa não era feita só de contratos, mas de pessoas, e que a verdadeira radiografia de um lugar aparece quando quem nunca foi ouvido finalmente fala. Naquele momento, já não importava mais se acreditavam nele ou não. A verdade estava de pé no meio da sala, respirando, impossível de ignorar. A revelação não veio com grito nem com efeito dramático ensaiado. Veio como vem a maioria das verdades que mudam tudo, simples, direta e impossível de desver. Daniel tirou da mochila gasta um envelope amarelado, já dobrado de tanto ser manuseado,
e colocou sobre a mesa de vidro. O som foi seco, curto, mas pareceu ecoar pela sala inteira. Ali estavam os documentos que oficializavam algo que ninguém estava preparado para aceitar. A transferência integral do controle da empresa, assinada semanas antes pelo fundador, com data, assinatura reconhecida e cláusulas claras demais para qualquer discussão. Quando o jurídico começou a ler em voz alta, a cor sumiu do rosto de mais de um executivo. Aquele garoto que horas antes deveria ter sido expulso era, legalmente, o dono de tudo aquilo. O silêncio virou choque puro. Alguns tentaram falar, outros se levantaram abruptamente, um chegou a rir de nervoso, como quem não suporta a própria queda. Daniel observava tudo com um misto estranho de alívio e peso. Não havia prazer ali, só a certeza de que aquele momento precisava existir. A humilhação que ele sofreu pela manhã agora se revelava pequena perto da humilhação moral que aqueles homens sentiam ao perceber que foram medidos e reprovados por alguém que jamais respeitaram. O resto do dia ganhou uma velocidade diferente, como se o tempo tivesse sido empurrado ladeira abaixo. Daniel assumiu a cadeira principal da mesa, não por ostentação, mas porque era o lugar lógico de quem precisava decidir. Com uma calma quase desconcertante, começou a falar de mudanças imediatas. Nomes foram citados, cargos revistos, demissões feitas ali mesmo, sem teatro, sem vingança, apenas com base no que havia sido exposto horas antes. Alguns tentaram se defender, outros prometeram mudanças tardias. Mas Daniel já tinha aprendido cedo que caráter não nasce sob ameaça. Ele não gritava, não humilhava, não repetia o que tinha vivido. Apenas encerrava ciclos. Quando anunciou que Clara seria promovida e teria voz ativa na nova gestão, ela chorou ali mesmo, sem conseguir segurar. Não era só o cargo, era o reconhecimento de anos de invisibilidade. Daniel olhou para ela com respeito genuíno, daquele tipo raro que não depende de gratidão eterna. Ele não queria lealdade cega, queria gente inteira. Ao final daquela tarde, a empresa já não era a mesma, e ninguém ali dentro tinha dúvidas disso. Aquele único dia tinha desmontado estruturas que levaram décadas para serem erguidas sobre arrogância. Quando o prédio começou a esvaziar e o sol da tarde atravessou os vidros espelhados com um tom alaranjado quase melancólico, Daniel finalmente sentiu o corpo cobrar tudo o que a mente segurou o dia inteiro. O cansaço não era físico, era emocional, pesado como se ele tivesse envelhecido alguns anos em poucas horas. Funcionários passavam por ele agora de um jeito diferente, alguns com respeito tímido, outros com culpa mal disfarçada. Mas Daniel não se alimentava daquilo. Ele caminhava pelos corredores, observando os detalhes que antes só via de longe. Salas amplas demais, quadros caros demais, gente demais tentando parecer essencial. Pensava no fundador, no homem que conheceu caído no asfalto, e em como aquele gesto simples de parar tinha desviado o curso de tantas vidas. Daniel entendia que herdar dinheiro era fácil, difícil era herdar responsabilidade. Naquele fim de tarde, ele não se sentia vitorioso, se sentia incumbido. O poder tinha chegado cedo demais, mas a vida também tinha sido dura cedo demais. E talvez uma coisa tivesse preparado a outra. Antes de ir embora, Daniel pediu para ficar alguns minutos sozinho na antessala, onde tinha sido deixado horas antes, naquela mesma cadeira dura e trincada. Sentou ali em silêncio, olhando o reflexo distorcido do próprio rosto no vidro, tentando reconhecer quem tinha se tornado naquele único dia. Ele lembrou dos risos, dos olhares de desprezo, da água oferecida por Clara e sentiu algo que misturava tristeza e gratidão, não por ter vencido, mas por não ter se perdido. Ele sabia que poderia ter feito diferente, poderia ter devolvido tudo na mesma moeda, poderia ter usado o poder para esmagar, mas não fez. Levantou dali com a certeza de que aquela empresa só teria futuro se aprendesse a enxergar gente onde antes só via função. Quando saiu do prédio,
O ar quente da rua o atingiu como um lembrete brutal de onde vinha e de quem ele era. Nada tinha apagado sua origem, e ele não queria que apagasse. Eu acompanhei esse desfecho de longe, como quem observa uma maré baixar depois de uma tempestade que ninguém teve coragem de prever. Naquela noite, Daniel não foi para um hotel caro, nem comemorou com ninguém. Voltou para o mesmo lugar simples onde estava dormindo, deitou com a mochila servindo de travesseiro e ficou encarando o teto rachado, tentando entender tudo o que tinha acontecido em menos de 12 horas. O mundo não tinha virado um conto de fadas de repente. O dinheiro não tinha curado as marcas, nem apagado os dias de fome, nem substituído os olhares que ele carregava na memória. Mas algo tinha mudado de forma definitiva. Ele tinha provado, para si mesmo, que não precisava se tornar aquilo que o feriu. A empresa, nos meses seguintes, mudaria de cultura, de processos, de gente, mas isso já é outra história. O que importa é que aquele dia ficou gravado como o momento em que um garoto invisível mostrou que poder de verdade não grita, não humilha e não se anuncia pela roupa que veste. Ele se revela nas escolhas que alguém faz quando finalmente pode escolher. Até hoje, muita gente que estava naquela sala evita falar sobre aquele dia. Alguns pediram demissão depois. Outros tentam fingir que sempre foram diferentes do que mostraram ser. Clara segue na empresa, agora respeitada, e nunca esqueceu o copo d'água que ofereceu sem saber por quê. Daniel, por sua vez, continua sendo um enigma para quem acredita que liderança nasce de sobrenome ou saldo bancário. Ele entendeu cedo demais que o jogo nunca foi sobre dinheiro, mas sobre caráter, e que quem julga pela aparência geralmente está despreparado para enfrentar a verdade quando ela entra pela porta sem pedir licença. Esse relato circula por aí porque merece ser lembrado, não como fantasia, mas como aviso. Às vezes, a pessoa mais poderosa da sala é justamente aquela que todos decidiram ignorar. E quando ela resolve falar, não sobra muito espaço para riso.